Gabi, Oi, Rose. E aí, o que eu aconteceu? de novo. Você não sabe o que aconteceu. Senti aquele cheiro de queimado, mas Ah, não era. Não, eu aproveitei e já fechei o meu bolo. Mas não era o meu. Estava ah, vindo do vizinho. bom, que bom que pelo E menos não era o seu, né? não era, não. Senti aquele cheiro. A gente fica tão esperto, né? A É, gente fica atento, porque esse bolo que eu acabei de fechar é de uma encomenda, né? Ela fez, hum, é bolo de cenoura. A calda de chocolate já está ah, pronta, é só que jogar por delícia. cima. Ai, que coisa boa! Ela pediu, é aniversário, né? Ela Ah, sei. pediu, é, é a dona, eu até esqueço o nome dela, é a dona Suzana, dona Suzy, né? Como eles chamam, lá do Bloco F, né? Tá, E é aniversário, ela sempre pede bolo para mim, então é uma cliente muito boa. com E certeza. né? Deixa eu só te contar então do Hum. asilo. Você sabe, eu acho que eu nunca contei para você, é rapidinho, eu sei que você tem sua vida, mas você é sempre tão atenciosa com a Ai, gente, imagina, Gabriela, que Rose. eu tenho vontade de pular na tela, te dar um abraço. Eu sei que a nossa vida não permite, né? Como o poema da Cecília Meirelles, né? Que fala dos amigos distantes. A gente está tão pertinho, mas ao mesmo tempo a gente está Tão longe. distante por conta dos Uhum. afazeres, né? Mas então, a história desse poema, ela é bem engraçada, porque ela retrata exatamente a vida da gente. E você quer ver como é de verdade isso? Ah, eu trabalhei como cuidadora de idosos um tempo lá na minha cidade. Tinha um asilo e eu trabalhei como cuidadora. E tinha uma senhora ali, tinha uma senhora, a dona Filomena. A dona Filomena, ela chegou lá, o filho levou e disse que ela era saudável, tudo, e ela era um amor. Eu adorava a dona Filomena. O filho levou e disse que eles estavam se mudando de cidade, e eles iam para uma casa muito pequena, não teriam como se adaptar a essa casa Uhum. nova e tudo mais. Depois eu fiquei sabendo que ela morava com o filho. Hum. Ela tinha um quartinho nos fundos da casa, era uma edícula, ela morava com o filho, né? Na verdade, o filho era casado e tinha mais um filho, uma criança. Aham. Ela morava com o filho. Acontece que a mãe, a nora dela, né, Hum. perdeu o pai. E a mãe da nora, a Não tinha com sogra do quem filho ficar. dela, ficou viúva, não tinha com quem morar. E a nora exigiu que ela, a dona Filomena, fosse posta no asilo para que sobrasse lugar para a mãe Pra dela. mãe dela. Ai, que horror. Você acredita numa coisa dessas? E o filho pôs. E ela foi a primeira a concordar para não criar problema com o casal. Uhum. Olha só. E ele, muito correto, sempre pagou adiantado, já 6 meses, né? E aí ela tinha muito pouca coisa. Ela tinha umas troquinhas de roupas, né? Um sapatinho que ela usava ali, um chinelinho, sabe? Uma pessoa muito humilde, muito simples e muito boa. E ela ajudava na cozinha, ela queria ajudar a Coisa varrer, boa. a gente que não deixava. Senta lá, dona Filomena. Ela ficava regulando o sol das outras, né? Das outras internas, né? Ai, será que já não faz muito tempo que a fulana está no sol? Ela era um amor, um Oh. amor. E eu fui cuidadora lá essa época. A única coisa que a dona Filomena tinha e que ela nunca mostrou para ninguém era uma caixinha, assim, pequenininha, e que ficava enrolada com uma fita azul. Hum. E essa fita azul ficava ali, ela não tirava, ela não mexia, ela guardava essa caixinha embaixo da cama dela, ninguém podia mexer e ela arrumava a cama dela. Então a gente, por respeito, nunca mexeu. E Uhum. a gente às vezes perguntava, dona Filomena, o que a senhora tem na caixinha? Ah, é a minha joia. Eu tenho uma joia valiosíssima nessa caixinha. Hum. E o tempo foi passando.
O filho, ele buscava ela para passar o Natal, para passar, às vezes, a Páscoa, Dia das Mães, ou quando era Uhum. aniversário da criança, né, do filho dele, do neto dela. Mas aos poucos ele começou a deixar de buscar. Até que um dia, desculpa, querida, Imagina. desculpa mesmo. Eu tô aqui só interessada em ouvir o resto. Tô curiosa. Olha só, até que um dia Hum, ele não apareceu por um, acho que nem mandou, nem ligou, nem nada. Foi aniversário dela. Ele não se manifestou nada. estranho. Passou, chegou o Natal, que ela fazia aniversário em novembro, nada. Natal, ele nada. Aí a gente ligou para o telefone dele, né? Uhum. O Paulo, a, né, Dona Filomena, como é que deixamos recado, mandamos messenger. Aí a secretária lá do asilo descobriu, esse telefone já não era mais dele, não existia. Pelo endereço que ele dava para gente lá no asilo, Ah. a gente mandou, né? O mensageiro verificar. A família tinha se mudado há 6 meses. Ai, que horror, não falou nada. E a casa, não, a família tinha se mudado há 6 meses, era uma casa alugada, né? Não era própria. Então, eles devolveram o aluguel e as pessoas lá da imobiliária não sabiam dar acordo para onde ele tinha ido. A partir deste momento, a dona Filomena era mais uma das tantas centenas e milhares, eu diria, de idosos que existem esquecidos nos asilos por aí. Ai, que horror, né? E para falar isso para ela, aí a gente foi contando devagarinho, contando, contando. E ela disse: Ah, mas eu tenho certeza que, né, na Páscoa ele vem, sabe assim? Hum. Aí passou o aniversário dela em novembro, passou Natal, veio Páscoa e nada, sabe? Ah, mas ele deve de estar ocupado, ele trabalha muito, né? Acho que ele está tendo problemas com o filho. Sempre ela tinha uma desculpa. E quando a gente percebeu que ela tinha sido abandonada ali, a gente deixava de falar dele, a gente deixava de cobrar, sabe? Porque é uma crueldade, né, para o Ai, idoso claro. fica sendo cobrado, né? Cadê seu filho? Cadê o responsável por você? Então a gente parou, né? E nós continuamos a vida com ela. E ela ficou com a gente ainda por muitos e muitos anos, até que um dia ela não acordou. Ela se foi como um passarinho, quietinha, sem dizer absolutamente nada, sem levar absolutamente nenhum desespero para ninguém, nada. Aí, é claro, né, nós tomamos as providências necessárias lá no asilo e tudo mais, e eu achei a tal caixinha de joia dela, que ela tinha uma caixinha de joia que ficava com a tal fita azul e que não deixava ninguém mexer. Era o Uhum. luxo da vida dela. E a gente ficou imaginando, até a supervisora lá, ela me disse, dependendo da joia, a gente pode vender e fazer uma ótima contribuição aqui para o asilo, né? Para Claro, poder né? cuidar. Uhum. Aí coube a mim, que ela gostava muito de mim e eu dela. Todo final de tarde a gente passeava juntas, né? Ali assim, ao Oh, redor tinha um canteiro de rosas que ela adorava, né? E ela gostava de passear sempre no mesmo lugar. Aí a gente ia pelo canteiro de rosas e ela olhava, né? Via as abelhas, as borboletas. Aí 10 minutinhos depois já voltava para a cadeirinha dela. E coube a mim, né, olhar o que tinha dentro. Eu uhum. soltei aquela fita azul com toda a calma, né, imaginando o que é que eu pudesse encontrar ali. Quando eu abro, não tinha absolutamente nada além de uma foto amarelada de uma criança dos anos 60. Atrás da foto, desse tamanho, estava escrito: Paulo, a única e verdadeira joia da mamãe. Oh, não.
era do filho dela quando criança, que ela guardava naquela caixinha Como se fosse enrolada numa mais fita preciosa azul, do mundo. Ai, e era a joia da vida dela, e foi sempre a joia da vida dela. Eu me emociono quando eu lembro dessa história, e eu fico pensando quantas histórias não existem por aí parecidas com essas, né? com Que a certeza. gente ouve e vê. Então, é por isso que eu vou, né, levar a nossa queridíssima para visitar a irmã dela e vou fazer um bolo bem gostoso. Vou fazer um bolo delicioso. Já terminei agora o de cenoura, já estou colocando um outro no forno, né, para a gente poder levar. Ai, que Tá? delícia. Querida, olha, muito obrigada. E Imagina. avisa, por favor, a Babi, que eu sei que hoje vocês vão conversar. Avisa a Babi, se a irmã Gertrudes falar com você também, diga que eu deixei um beijo imenso para elas. Eu não vou falar nada para Roberta, Tá. né? Porque eu acho que a Roberta, ela precisa tomar um puxão de orelha da gente. Ah, precisa. E como? E que puxão de orelha ela precisa tomar? Mas isso a gente deixa pra depois, né? Vamos primeiro Tá conversar bom, com a Babi, depois, qualquer coisa, depois eu te conto o que aconteceu, tá, né? Como é que ela tá reagiu. bom, tá, tá bom, então, tá bom. Eu tô louca para conversar com a Babi, louca, 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 meu Deus do céu, para conversar todas nós, entendeu? Porque eu tenho Claro. ido lá. Você sabe que eu levo a comidinha para ela, levo o bolo, faço os É, mas mimos, faz tempo mas que todo mundo não conversa junto, né? exato, a gente, né, meio que se acostumou por aqui. Gabriela, Ah, muito obrigada, querida. Um beijo imagina. grande. Um Fica beijo. com Deus. Ai, obrigada. Bom proveito lá no asilo, tá? Obrigada, Tenho querida, uma coisa a dizer antes de obrigada. você ir embora. Adorei a história, achei muito linda. E É achei bonito você mais mesmo. linda ainda de ir lá ajudar ela. Ah, para. É um ato Obrigação muito da bondoso. gente. Hum. Tá bom, tá? Beijo, querida, Beijo, obrigada. beijo. Tchau, tchau.